E agora a gente vai falar sobre o sabotador de limitações físicas. Eu escolhi 3 limitações físicas porque são as que surgem mais. Eu tenho várias alunas com todas elas e então, além da teoria, eu posso falar com vocês sobre, na prática, o que acontece. Então, quais são elas? Vou falar sobre canhotos, sobre pessoas que a mão treme para escrever e sobre pessoas que sentem dor para escrever, tá certo? Vou começar rapidão, porque são 3 temas em um, né? Então tem bastante conteúdo, fica aí super ligadinha, porque com certeza tem bastante coisa para você aprender, tá bom? Vamos lá. Vamos começar pelos canhotos, tá? Primeira coisa que eu quero dizer é que o sabotador de ser canhoto não é exatamente o ser canhoto, mas a crença de que uma pessoa canhota não pode ter uma letra de artista, certo? Muitas pessoas que são canhotas acreditam que não conseguem desenvolver, que não conseguem melhorar a sua letra, que não conseguem praticar lettering, e muitas pessoas destras também acreditam isso a respeito de pessoas canhotas. Então é essa crença que sabota o seu processo. Isso absolutamente não é verdade. Mas existe uma razão para isso existir, tá? Existe sim um preconceito com os canhotos. Hoje em dia ele é bem mais velado ou até mesmo inconsciente, mas ele existe. Então, 90% das pessoas, elas são destras e 10% das pessoas são canhotas. Ou seja, os canhotos são minoria. E infelizmente as minorias tendem a sofrer mais preconceitos, né? Historicamente isso acontece. A razão das pessoas nascerem canhotas é ainda desconhecida, é um mistério. E o ser humano tem essa mania feia de ter preconceito, de rejeitar, de criticar aquilo que ele não sabe explicar. Quando ele não tem conhecimento, ao invés de se admitir ignorante, ele ataca aquilo que ele não conhece. E isso acontece com os canhotos. Hoje é o que eu tô falando, acontece de uma forma que parece mais que uma brincadeira, parece uma bobaginha, mas existe sim, tá? Um preconceito. E isso é um problema de quem pensa assim. É isso que a gente precisa entender aqui. Esse é um problema de quem tem o preconceito, de quem tem essa ignorância. E não dos canhotos, certo? Ser canhoto é uma característica, não é um defeito. E isso precisa ficar muito claro para vocês, canhotinhas lindas que estiverem me assistindo, e para as destras que conhecem pessoas canhotas também divulgarem, tá? Não existe defeito nenhum em ser canhoto. É uma característica como ter olho azul e olho castanho. Quem tá errado? Ninguém. É só uma característica, tá? Porém, há algumas décadas, não faz muito tempo, os canhotos eram vistos como pessoas amaldiçoadas por serem minoria, e essa minoria fazer algo diferente da maioria. Eles eram vistos como amaldiçoados ou como errados e eram obrigados a aprender a escrever com a mão direita. E muitos apanhavam para isso, tá? Então parece uma coisa super antiga, mas algumas décadas é bem aí. E isso vai sendo carregado como uma informação no nosso inconsciente coletivo. Então isso ainda existe. Hoje mais assim, tipo, você escreve com a mão errada, hahaha, né? Parece uma brincadeirinha. Mas isso vem de um preconceito pesado, real, e os canhotos sofreram muito, inclusive violência física, para que não escrevessem com a mão esquerda, como se eles estivessem realmente debaixo de uma maldição, certo? Então, embora hoje isso pareça absurdo, e a gente não vai julgar, porque enfim, era a cultura da época, não que a gente esteja apoiando isso, mas é o que as pessoas acreditavam. E eu acredito que hoje nós pratiquemos coisas e olhemos coisas como erradas, que daqui a algumas décadas o pessoal vai olhar pra gente e falar: nossa, que absurdo que eles faziam. Como é que eles tratavam essas pessoas dessa forma simplesmente por serem diferentes? Então, não vamos julgar o preconceito anterior, mas vamos ter consciência de que isso não tem mais fundamento, de que isso hoje não funciona mais
e pedirmos mais consciência e mais luz para que nós não pratiquemos preconceitos com isso ou com outras coisas, né? Então, sem julgamentos, mas independente disso parecer absurdo ou não, é algo que ainda permeia os nossos inconscientes, e por isso muitos canhotos se sentem sim errados, ou acreditam que não conseguem melhorar a letra, ou acreditam que não podem escrever bem, ou acreditam que não podem praticar lettering, certo? Eles se sentem às vezes pessoas que não tem jeito mesmo. Ah, eu sou canhoto, então pra mim não tem jeito mesmo. Tem muitas pessoas canhotas que se sentem assim, tá? Então, independente do preconceito, acho que já ficou claro que é um preconceito infundado e que ser canhoto é só uma característica, né, e não um problema ou um defeito. Eles sofrem sim algumas dificuldades, tá? Como 90% da população é destra, o que acaba acontecendo? Independente da questão preconceituosa ou de achar que é errado, o que acontece? O mundo foi construído para os destros. Tudo é pensado para as pessoas destras. Hoje em dia a gente ainda encontra algumas coisas que são adaptadas para canhotos, mas é muito pouco perto do que a gente pode imaginar. Eu vou já falar de alguns exemplos para vocês, e se a galera que for canhota que tiver aí pode me ajudar e completar a lista, tá bom? Do que eu vou dizer, para vocês entenderem como realmente acaba ficando um pouco mais difícil. Eles têm alguns obstáculos realmente para conviver num mundo construído para destros, tá bom? Dentre eles, por exemplo, as carteiras das escolas, né, que são aquela cadeira com aquele apoio da mão, eram feitas só para destros. Hoje em dia já tem as de canhotos, mas até há bem pouco tempo atrás só tinha de destros. Aí você imagina um canhoto tendo que aprender a escrever com uma carteira que o apoio é do outro lado. Vai ficar com a letra bonita? Claro que vai ser muito mais difícil. Mas é porque ele é canhoto? Não, é porque ele está numa posição, numa carteira, numa cadeira ali, que não privilegia em nada a anatomia do corpo dele para que ele possa desenvolver uma letra bonita. Então o problema não é ser canhoto, são as carteiras das escolas que não são adaptadas para as pessoas que escrevem com a mão esquerda. Outra característica, outra dificuldade que eles passam, usar um abridor de lata ou uma tesoura, por exemplo, são feitos para pessoas destras. Tenta, se você é destra, usar uma tesoura com a mão esquerda ou abrir a lata com a mão esquerda. É tudo ao contrário, então se torna um grande desafio, né? Usar o apontador de lápis, que a gente empurra ele para frente, né? E até isso para o canhoto se torna ao contrário e ele tem que girar na direção dele para conseguir apontar o lápis, né? Isso diminui também a força, porque ao invés de empurrar, ele tem que puxar aqui no sentido contrário. Outra coisa, outro obstáculo aí para os canhotos, ter a mão sempre apoiada no espiral do caderno. Então, quando o caderno é com aquele espiral de arame, como a nossa escrita, aí eu tô falando da escrita, não do fato de ser destro, né? A nossa escrita é da esquerda para a direita. Como o mundo foi criado para os destros, né? O caderno foi feito com espiral do lado esquerdo. Então a gente, quando vai escrever, a gente que é destro, o arame está do lado esquerdo, não atrapalha a gente. Um canhoto, quando vai escrever, a mão dele fica bem em cima do arame. Aquilo machuca, atrapalha, mexe no apoio que ele tem. Então, tanto um fichário quanto um caderno de espiral se tornam um obstáculo para uma pessoa que é canhota. Outra coisa, borrar a mão quando está escrevendo. Então, vai escrever com lápis grafite, quando levanta a mão está toda preta aqui. Por quê? Nós que somos destros, escrevemos puxando a caneta, né? A mão vem antes e a caneta ou o lápis vem depois, puxando aqui a escrita. O canhoto escreve empurrando a escrita. A mão vem antes, a caneta vem antes, né? Na hora de escrever, ou o lápis, e a mão vem depois, empurrando, passando por cima. Então, suja toda essa lateral aqui da mão com o grafite ou com a tinta. É um outro obstáculo para os canhotos. Uma outra coisa que eles passam, não enxergar o que estão escrevendo.
Os destros puxam a escrita, então a mão não fica em cima da letra, eles vão escrevendo e vão olhando o que estão escrevendo. Os canhotos não, eles vão escrevendo e a mão vai ficando em cima. Então eles não enxergam bem no momento em que eles estão escrevendo. Tem mais gente canhota aí? Me ajuda aí completando a lista, que eu sei que tem um bocado de coisa. Na lousa, canhoto vai escrever na lousa, a professora chama um canhoto para escrever na lousa, ele vai escrevendo e vai apagando, porque a mão vem passando depois, e o giz não é permanente. Então não é só a mão que ele suja, mas ele apaga o que ele escreveu no quadro. Então tem que adaptar a posição da mão para conseguir escrever sem apagar o que ele está escrevendo. E eles acabam também ouvindo várias piadinhas ou brincadeirinhas de mau gosto, como eu até já falei no começo, né? Ah, tem que fazer isso direito, tem que escrever direito, você não sabe escrever direito, você faz com a mão errada. Ah, como é que você consegue escrever desse jeito? Que são sutilezas, coisinhas com cara de brincadeira, mas que são carregadas de preconceito e que reforçam essa ideia de que tem alguma coisa errada com as pessoas canhotas, tá? Então, embora sejam desafios realmente, nenhum deles impede que uma pessoa canhota tenha uma letra de artista ou pratique lettering. Conheço calígrafos incríveis que são canhotos. Eu escrevo com as duas mãos e procuro praticar também com a mão esquerda, até para entender muito do lado das minhas alunas que são canhotas. E eu percebo e sinto essas dificuldades, mas é dessa forma que eu vou aprendendo as adaptações necessárias para que nada disso seja um impeditivo, tá? E eu sempre ensino as minhas alunas, sejam elas destras ou canhotas, a escreverem com as duas mãos. Os exercícios e as escritas eu sempre coloco com as duas mãos, justamente para a gente desenvolver essa sensibilidade, para a gente trabalhar os dois lados do cérebro. Enfim, tem uma série de questões, não é esse o assunto, né? Não é esse o tema, mas justamente para que a gente vá criando essa sensibilidade, sentindo essas dificuldades e esses obstáculos que ficam para essas pessoas e aprendendo formas criativas de solucionar, tá? Então, eu tenho várias alunas canhotas com resultados realmente surpreendentes e, inclusive, se esse é o seu caso, eu queria que você prestasse atenção. Quando a gente começar a jornada, lá no dia de 8 a 13 de setembro, a gente vai ter uma série de depoimentos, né, das alunas. Preste atenção no depoimento da Amanda Secone. Ela é uma aluna muito querida, uma canhotinha linda, e eu tenho certeza que a história dela pode contribuir com você e pode te ajudar, se você é canhota e sente essa dificuldade, tá? Amanda Secone, assiste depois a história dela. Então, não se preocupe, o fato de você ser canhota só requer algumas adaptações para passar por esses obstáculos, mas não te impede de ter uma letra de artista nem de praticar lettering, tá certo? E aí tinha duas perguntinhas ali na caixa de perguntas sobre os canhotos. Uma foi: alguns canhotos escrevem com diferente posição da folha. Isso interfere no seu método? Não. Pelo contrário. Existem professores de caligrafia e até de lettering que são bastante exigentes com relação à posição da folha. Inclusive, os mais tradicionais, eles fazem com que a pessoa aprenda a caligrafia com o papel extremamente reto na frente, né? Não pode inclinar de forma alguma. Eu escrevo com a folha inclinada, ensino a postura com a folha inclinada, porque adapta a anatomia do corpo, e ensino sim adaptações quando a pessoa precisa. Porque não adianta nada a gente dizer que uma coisa é certa, que uma coisa é o correto, você tem que fazer assim, se eu tô dificultando a vida daquela pessoa, se eu tô prejudicando a evolução dela. É certo para quem, meu Deus, né? Então, embora existam posições que anatomicamente privilegiem ou ajudem a sua desenvoltura, não existe nenhuma lei que proíbe você de mudar a posição da folha se você consegue bons resultados com isso. Então, uma das coisas importantes para os canhotos é mudar a posição da folha. Isso ajuda muito na hora de... Quando eles descobrem, nossa, se eu virar aqui um pouquinho, já transforma pra caramba, já consigo escrever bem melhor. Então, não só não atrapalha no meu método, como ajuda, tá? E a outra pergunta é: ter o traço torto. A pessoa só colocou assim, ter o traço torto. Bom,
Primeiro, a gente não tem traço. A gente faz o traço. Então eu faço o traço torto, mas eu não tenho o traço torto. Ninguém nasce com um traço. A gente aprende a fazer os nossos traços e de alguma forma você aprendeu fazendo com que o seu traço ficasse torto. Não sei torto nem em que sentido você está falando. E isso não acontece só com pessoas canhotas, acontece com pessoas destras igualmente. Então é saber que, não, mas o meu traço é torto. Não, o traço não existe. Quem faz o traço é você. Então a forma que você está traçando a sua letra é que está fazendo com que fique torto. E aí a gente trabalha consciência corporal, atenção, foco, para conseguir fazer essas mudanças. Ver como tá e ver como vai ficar. Isso você vai ver bastante durante a semana da jornada da letra de artista, tá? Mas uma coisa importante para vocês colocarem na mente de vocês. Não tem, o meu traço é torto, a minha letra é assim. O traço não existe sozinho e a letra não existe sozinha. Somos nós que fazemos o traço e somos nós que grafamos a letra. Então somos nós que temos que mudar alguma coisa para que isso mude, tá? Senão a gente se vê como vítima, né? Eu fui desagraciada com algum tipo de... Não tem nada a ver com isso. A gente pode mudar e isso não depende de ser destro ou de ser canhoto, tá? Tem vários fatores que podem ter levado a isso e várias outras formas da gente conseguir corrigir isso, tá bom? Então, falamos aqui dos canhotos, vamos agora falar das pessoas que têm as mãos trêmulas, que dependendo do exercício que forem fazer, sentem a mão tremer demais, ou quando vão escrever, sentem a mão trêmula, tá? Existem várias causas para tremor das mãos, eu coloquei algumas aqui, ok? E vamos ver aí quem é que se encaixa nelas. Primeira é o tremor essencial, tá? O tremor essencial acontece quando as mãos começam a tremer justamente quando você vai mover as mãos. Se você tiver com a mão parada, ela não treme. Mas quando você move as mãos ou vai fazer alguma coisa manualmente ou vai escrever, aí elas começam a tremer, tá? Aí pode ser mutação genética, geralmente tem causa hereditária, então pode ver se não tem alguém antes na família que tenha esse quadro. Aí as causas também podem ser várias, até saber qual foi a causa, né? E aí, quando existem quadros hereditários, eu, como psicóloga e consteladora familiar, indico, inclusive, que você pode constelar esse sintoma, porque se a família já está passando essa informação através do corpo por várias gerações, tem alguma coisa aí que precisa ser vista. Então, pode ser uma solução, tá certo? Toxinas no ambiente podem causar tremor essencial. E também pode acontecer com a idade, tá? Pode acontecer em qualquer idade, mas geralmente a partir dos 40 anos, e quanto mais avançada a idade, mais isso pode acontecer, certo? Quadros de estresse, cansaço excessivo ou excesso de cafeína podem agravar o tremor, tá? Aí você pode procurar um tratamento médico, mas pode praticar meditação, pode praticar os exercícios de caligrafia, porque eles ajudam profundamente nessa melhora, tá? Até porque eles não vão trabalhar só a sua mão, eles vão trabalhar N fatores psicológicos e emocionais que ajudam na diminuição dos tremores, porque vai trabalhar o seu estresse, vai trabalhar a sua ansiedade, consequentemente vai diminuir o tremor das suas mãos, tá? Aí tem casos mais severos, né? Que podem se tratar de mal de Parkinson ou pode se tratar de esclerose múltipla. Nesse caso, que são casos mais graves, aí são realmente patologias que precisam de acompanhamento médico, né? Precisam de medicação realmente para tratar. E dependendo do grau, a pessoa realmente não consegue mais escrever, não consegue mais ter essa coordenação motora fina até que esteja controlado. Estando controlado, é possível fazer e é possível treinar, tá? Mas se tiver num grau muito alto, precisa fazer o controle com medicação. Porém, em muitos casos, esse tremor da mão não é uma doença, ok? Ele pode ser uma resposta do seu corpo a várias coisas. Uma delas, a medicamentos, e o principal deles são os inibidores de dopamina no cérebro,
eles servem para regular o seu humor, para manter o seu humor. Então, quem toma reguladores de humor, que são supressores de dopamina, pode ter tremores nas mãos. E aí o tratamento é fácil. Quando você parar de tomar o regulador de humor, o tremor na sua mão vai passar, tá? Pode ser deficiência de vitamina B12, porque tira um pouco da firmeza, às vezes não só das mãos, mas você sente isso em forma de tremor das mãos. O tratamento nesse caso também é super fácil. É só pedir ao médico fazer ou a um nutrólogo ou a um nutricionista e fazer uma suplementação de vitamina B12. Pode ser puramente o estresse, o excesso de cansaço, o excesso de agitação ou muita raiva. Mesmo que você não tenha nenhum outro tipo de causa, o excesso de ansiedade, o excesso de raiva, principalmente se você contém isso, se você engole, aguenta muita raiva aí e não expressa isso de alguma forma, ou muito cansaço, ou muito estresse. Por mais que você pareça um anjinho calminho do lado de fora, você sabe o que está passando do lado de dentro, e isso se reflete no tremor das mãos, tá? Aí como é que você trata? Tratando o estresse, tratando essa raiva, tratando essa agitação, né? O excesso de cansaço com descanso. Isso já melhora absurdamente o seu quadro, tá? Muita fome ou falta de sono também causa um tremor nas mãos. Então, se você passa muitas horas sem comer, aí às vezes você vai escrever e não sabe por que a mão tá tremendo. Pode ser porque faz muitas horas que você não come, certo? E não só há muita fome, mas o fato de você passar muitas horas sem comer também baixa a sua taxa de açúcar no sangue. E quando você fica hipoglicêmica, a mão também treme, certo? Dá uma fraqueza e as mãos tremem. Então, pode ser isso também. Falta de sono, noites mal dormidas, ou dormiu muito poucas horas, isso também gera tremor nas mãos. Que mais? Excesso de esforço físico, eu passo bastante por isso, né? Como eu faço exercício físico e exige muito dos meus braços, porque tanto eu faço musculação com peso, como eu jogo frescobol, né? Então é um esporte de impacto pro braço, né? Tem o peso da raquete, tem o impacto da bola, tem a repetição do exercício. Se eu acabar de jogar uma partida de frescobol e sentar para escrever, vocês vão perguntar se eu tô aprendendo a escrever agora. Então, se você, acabou de varrer a casa, nossa, se eu pegar a vassoura e varrer o apartamento todo, na hora que eu paro e eu for sentar para escrever, não tem a menor condição. Então, tem coisas que às vezes a gente não sabe que estão relacionadas, mas que fazem sim a mão tremer. A gente precisa estar num estado de repouso para conseguir escrever legal depois de fazer exercício, tá? Precisa ter um descanso muscular. Outra coisa que pode causar tremor nas mãos é a tireoide acelerada. O hipertireoidismo, ele causa uma agitação física no corpo todo, né? É tipo um tremor interno. E isso, obviamente, também se reflete nas mãos. Então, pode ser uma tireoide aí um pouco acelerada, certo? Existem casos também que são chamados de tremor da escrita, que a pessoa não tem nada neurologicamente, são feitos todos os exames e nada aparece e ela só treme na hora que ela vai escrever. É bem específico da escrita, né? E podem ser várias causas, não existe uma causa única. Cada caso é um caso e isso é bem raro de acontecer, tá? Mas pode ser gerado, inclusive, por traumas vividos na época de aprender a escrever, na época da aprendizagem da escrita, tá? Então fica bem ligado a esse ato. Não é essa a única causa, mas pode ser uma das causas, certo? E tem, gente, a famosa falta de treino mesmo. Muitas vezes a gente tá achando que tem alguma causa aí por trás, que pode estar passando por alguma outra coisa, mas na verdade tem a ver com a diminuição absurda que a gente teve na quantidade de escrita. Como hoje em dia a gente digita muito e a gente tecla muito, a gente perdeu o hábito de exercitar a musculatura da mão. Então, o que é esse tremor? Flacidez. Se você for para academia, você nunca treinou, ou tá um tempão sem treinar, e aí você vai para academia e tem lá um peso de 100 quilos no chão. Quando você for tentar levantar, o que vai acontecer? Você vai tremer todinha. Claro que a gente está fazendo um comparativo exagerado, porque a caneta não pesa 200 quilos, mas a musculatura dos seus dedos também não é grande como a das suas pernas, por exemplo.
é uma musculatura delicada. E para conseguir ter firmeza para fazer os movimentos da escrita, ela precisa estar exercitada. Assim como o seu corpo, para levantar peso, precisa estar exercitado. Então, com o tempo de exercícios, que você vai ficando com a musculatura mais fortalecida, você vai conseguindo levantar mais peso sem tremer. É a mesma coisa com a escrita. Quanto mais você vai treinando e fazendo exercícios musculares mesmo para sua mão, mais firmeza no traço você vai tendo e vai diminuindo o seu tremor, certo? Então, muitas vezes eu arrisco dizer que na maioria dos casos é só falta de treino mesmo, tá? Mas independente disso, em todos os casos que a gente colocou aqui, a não ser nos que a pessoa realmente não consegue mais ter nenhum tipo de coordenação para segurar a caneta ou para escrever, né, que são os casos extremos, os exercícios da caligrafia se mostram extremamente eficazes, tá? Não só por fazer esse fortalecimento e ajudar você a firmar o traço e a parar de tremer as mãos, como as outras causas, que são emocionais e psicológicas, são também tratadas com o treino da caligrafia, porque é uma prática muito meditativa, que, como eu já sempre falo e repito aqui, vai trabalhar a sua ansiedade, diminuindo absurdamente a ansiedade, vai baixar o estresse, vai te ajudar na concentração. Então, naturalmente, quando você vai fazendo esse relaxamento, esse centramento, mesmo que a questão do seu tremor não seja só física, ela vai diminuir. Por quê? Porque você está baixando outras causas que aceleram o seu tremor, certo? Então, o exercício de caligrafia só ajuda, seja qual for o caso, ele só contribui para a sua melhora, tanto emocional e psicologicamente, quanto fisicamente no exercício muscular realmente da mão, ok? E aí você adquire mais firmeza. Tenho também várias alunas com quadro de tremor nas mãos e vários casos de sucesso de como isso diminui e não impede nenhuma delas. Eu tenho alunas que, nossa, fazem trabalhos incríveis de lettering e que só elas hoje sabem que tremem e só elas veem isso no traço delas, porque sabem, né? A gente sente, é uma coisa interna, eu sinto, mas na arte delas você não vê mais. É lindíssimo, né? As produções são lindíssimas. Então, de forma alguma impede, melhora muito e não só não impede, como torna-se um fator desafiador, né? Porque quem passa por isso se desafia mais. Eu vou conseguir apesar disso. Então é bem bacana e elas fazem coisas maravilhosas. Então não é um fator que impede você. Você precisa se adaptar e seguir em frente e entender que com o tempo de treinos isso vai melhorar, tá certo? Vamos então para o nosso terceiro fator sabotador, dores na mão, na hora de escrever. Bom, primeira categoria de dor na mão para escrever são as dores anteriores, né? Então você já sente dor na mão. Aí pode ser causado pelo quê? Pode ser causada por LER, que é lesão por esforço repetitivo, ou por excesso de digitação, ou porque em algum momento você praticou um excesso de escrita sem os devidos cuidados, sem alongar direitinho, por algum tipo de esporte que você mexeu muito aí com o seu pulso, com a sua mão, enfim, algum esforço repetitivo que você tenha feito durante a sua vida e que causou essa dor já anterior. Pode ser alguma cirurgia que você fez, pode ser algum osso que foi quebrado em algum tempo aí da sua vida. Enfim, seja lá qual for, pode ser alguma outra patologia, seja lá qual for o quadro, você precisa de acompanhamento, você precisa de um profissional de saúde responsável, né? Então você vai procurar um fisioterapeuta, você vai procurar um quiroprata, um ortopedista, seja lá o profissional de saúde que você escolher, e vai acompanhar esse quadro para não ferir mais, para não lesionar mais. Porém, isso não impede você de fazer os seus treinos de caligrafia, às vezes inclusive ajuda por conta do fortalecimento da musculatura, tá? Então você vai fazer dentro dos seus limites. E junto com esse profissional de saúde, vocês vão chegar a um consenso de qual é uma quantidade boa para você, qual é um limite legal para que você não precise parar. Tenho também alunas com esses quadros
com quadros até sérios, de bastante dor, mas que não desistem, porque são muito apaixonadas, então elas aprenderam o limite delas, aprenderam a se cuidar, e no tempo delas, devagarzinho, elas vão e as letras vão ficando lindas, apesar da dor. Algumas delas relatam, inclusive, que é um momento muito gostoso, porque é quando elas conseguem esquecer, desligar um pouco da dor, entende? Elas ficam tão absortas ali, tão concentradas, tão... Quando eu falo que é meditativo, é mesmo. Naquele momento que a dor não prende mais, não se torna mais um impeditivo, pelo contrário, né? Elas vão para uma outra dimensão enquanto estão ali treinando, então acaba sendo um fator positivo que ajuda também nesse tratamento da dor, porque ter dor constante, né, dor crônica é algo que é bastante estressante pra gente, né, bem cansativo, suga energia, então essa atividade acaba ajudando, apesar de mexer num lugar onde dói, ela acaba ajudando por vários outros fatores, tá? Só tem que ter cuidado, ser acompanhada pelo profissional de saúde e respeitar os seus limites pessoais, não ir exagerando aí na quantidade dos treinos, certo? Então eu ensino a postura correta, eu ensino os alongamentos que devem ser feitos, né? Eu falo de uma quantidade razoável de treinos diários para que não cause mais lesões, e elas têm tido excelentes resultados. Mas também tem aquelas pessoas que sentem dor durante a escrita, que não tem nenhum problema anterior na mão, que não sentem dor na mão ou no pulso por nenhuma causa anterior, mas quando começam a treinar caligrafia e lettering, quando começam os exercícios, começam a sentir dor. Essa é a galera lá da academia. Essa é a galera da falta de treino, né? Então, voltando para aquele exemplo que eu gosto pra caramba, porque é exatamente isso. Se você tá um tempão sem treinar, ou seja, há um tempão sem escrever uma boa quantidade de coisas, é natural. É como se você tivesse há um tempão sem treinar ou nunca treinou, e aí você entra na academia e pá, faz 1 hora de treino. No dia seguinte, quando a musculaturazinha esfriar, você vai parecer um robô para andar. Dói tudo. Tudo, parece que passou um trator. Aí, você espera 2 dias em espessador passar e volta. Quando você voltar, vai doer de novo, mas já vai doer menos. E você vai fazendo assim até parar de doer. Esse é o processo de fortalecimento da musculatura até que aquele movimento se torne natural para você, entende? Então tá tudo certo com sentir dor no começo dos treinos de caligrafia ou de desenho de letras, né? Que é o lettering. É normal. Se faz muito tempo que você não treina isso, ou se a quantidade que você escreve é muito pouca, quando você começar a treinar valendo, você vai sentir dor. Normal. Primeiro, não exagera pra caramba no começo para não sentir dor demais, para não se tornar uma dor paralisante, não precisa disso, né? Então a gente respeita também o limite do nosso corpo. Mas não se preocupe, porque a dor passa, mas o resultado fica. A mão vai fortalecendo e cada vez você vai sentindo menos dor até que desapareça. Então é natural e só tem a ver com um trabalho de treino e fortalecimento mesmo. Então essa dor da escrita, ela também não é um fator que impede você de ter uma letra de artista ou de fazer letterings maravilhosos. É perfeitamente possível de ser tratada e superada, tá certo? Então, falamos aqui sobre os 3 fatores de limitações físicas que podiam estar aí na sua cabecinha. Pessoas canhotas, tremores nas mãos e dor para escrever. E já descobrimos que nenhuma delas é realmente capaz de impedir você de conquistar a sua letra de artista. Então, se um desses 3, né, é o seu caso, você continua sendo extremamente bem-vinda à nossa jornada, que, repetindo, começa no dia 8 de setembro e vai até o dia 13. Se você não fez ainda a sua inscrição, clica no link que está no meu perfil, se inscreve, é 100% online e 100% gratuito, e vai acompanhando as lives preparatórias aqui, que todos os dias tem. Às 9 da manhã um acelerador,
ao meio-dia um sabotador e às 8 da noite uma entrevista com uma das minhas alunas. Hoje à noite eu converso com a Vanessa Menegasso, então eu te espero mais tarde, não perde não. Vai ser um prazer ter você com a gente e você vai conhecer uma história real. Vai poder ver uma aluna que realmente treina caligrafia e lettering e o que está acontecendo aí com a letra dela e com a vida dela depois que ela começou nesse caminho muito gostoso de mergulhar nessa arte, tá bom? Então, meus amores, gratidão imensa, bom almoço para quem não almoçou, boa tarde para vocês e a gente se vê às 8 horas da noite na nossa live de entrevistas. Beijo, beijo, beijo!